Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Sim. Então, iniciando a aula... Iniciando a aula do dia 19/3/2021 de dados semi-estruturados, tá? O que nós temos preparado para essa aula? Então, a gente vai entrar hoje no conteúdo sobre XSD, que é a outra maneira de nós especificarmos esquemas XML, tá? E daí a gente vai fazer alguns encaminhamentos aí referente à questão da avaliação da primeira etapa, né? Que na semana que vem acho que encerra a primeira etapa do semestre. Daí depois nós conversamos sobre isso, tá? Então, assim, ó, na última aula tinha ficado uma atividade assíncrona para vocês fazerem esse exercício sobre DTD, tá? Alguém teve alguma dificuldade, algum problema em relação a isso? Foi tranquilo? Vocês coloquem no chat o nome de vocês aí também, até para depois registrar a presença daí, tá? Foi tranquilo, então, pessoal, a parte da DTD ali? Tá, já que não se manifestaram, né? Então, o material que a gente vai começar trabalhando hoje é sobre XML Schema Definition, certo? XSD. Então, esse material ele está aqui embaixo para vocês, tá? Então, o que eu quero que vocês baixem esse arquivo aqui do XSD, baixem também esses dois outros, esse exemplo XSD, que é o .xml, e o exemplo XSD, que é o .xsd, certo? E daí vocês abram esses dois arquivos lá na ferramenta de editoração de XML, tá? No Exchanger XML Edition. Editor. Então, abram os dois arquivos ali. Só vou pegar uma linha. O que o Bunny tem na boca aqui? Muito bem. Então, naquele primeiro arquivo que nós temos ali do XSD, onde nós temos os conceitos, tá? Eu vou abrir ele aqui para nós. Aqui. Então, o que nós vimos até agora? A gente já estudou que faz parte do documento XML, correto? E nós vimos que existem duas especificações de esquemas para o documento, a DTD e o XSD. A gente viu a DTD, que foi a primeira especificação, e agora nós vamos estudar o XSD, que é a outra especificação, certo? Que é a mais recente. Sempre lembrando que o esquema é aquele elemento que define a estrutura do meu documento XML, correto? Então, baseado no esquema, que eu sei qual vai ser a estrutura do arquivo que eu terei que montar e assim por diante, tá? Então, a gente vai começar com o XSD. Então, o XSD significa XML Schema Definition, certo? Então, quando a gente trabalha com esquema, a gente trabalha ele como os metadados, né, do XML, ou seja, são os dados de como que esse XML vai estar sendo mostrado. E, lógico, toda a especificação nova que ela surge, ela vem associada, né,
a alguma necessidade. Então, existiam alguns problemas com as DTDs, e a ideia do XML esquema era suprir essas deficiências, tá? Então, uma das principais deficiências desses problemas era a questão de a DTD ela não ser um documento XML, certo? Então, assim, a DTD ela é uma especificação própria dela, tá? E, por consequência disso, se ela não é um documento XML, todas as tecnologias que a gente poderia utilizar no XML não poderiam ser usadas na DTD, né? Porque ela é um esquema diferente, assim, tá? Então, essa é uma das principais. Então, e essa questão de a gente poder utilizar as tecnologias da especificação do XML para a DTD, né? Então, com o XSD, ele já visa suplementar isso, tá? Outra questão é que a DTD ela oferece poucos tipos de dados, ao passo que no XSD tu consegue criar novos tipos de dados, né? E você consegue utilizar conceitos do tipo herança, certo? Então, você consegue herdar um tipo primário, e a partir desse tipo primário, você consegue criar um novo tipo de dados para trabalhar no teu documento ou no XSD, tá? Então, a ideia, então, que os esquemas, né, eles possuem, então, mais recursos do que a própria DTD. Então, principalmente a questão do suporte a tipos de dados, a questão de conceitos de orientação a objeto, né, e a questão da sintaxe XML. Então, essas são as três principais características que nós temos aí do XML esquema, tá? Essa específica, isso aqui está desatualizado, essas datas de cronograma dos esquemas aqui, tá? Eu tenho que atualizar isso, isso não é importante agora, tá? Então, olha só, vocês conseguiram abrir aqueles arquivos que eu passei para vocês ali? Sim. Sim? Beleza. Então, olha só, então, como que trabalha o XML esquema, tá? A gente vai ter um arquivo, nós temos o nosso arquivo .xml, correto? Dentro desse arquivo .xml, nós teremos uma referência dentro do elemento raiz ao arquivo .xsd. Então, ele trabalha semelhante a uma DTD externa, tá? Então, dentro do meu raiz aqui de cidades, eu vou ter aqui essa notação, certo? E essa notação ela faz uma especificação que diz a referência ao arquivo .xsd que nós vamos estar utilizando, certo? Então, ele especifica qual que é a URL padrão do XML esquema, tá? E, por conseguinte, ele faz uma especificação de qual que é a localização, tá? Então, se o meu esquema estiver na mesma pasta do XML, então eu não preciso especificar o caminho, certo? Senão eu posso especificar o caminho antes do arquivo aqui. Então, eu vou ter um arquivo .xml que faz uma referência a um arquivo .xsd, certo? Então, esse arquivo .xsd é onde eu tenho o meu esquema. Então, no meu documento XML, basta isso que eu vou utilizar, certo? Que mais? E depois, esse arquivo .xsd, que está sendo referenciado, onde eu faço toda a definição dos meus elementos e dos meus atributos, tá? Então, vamos pensar assim. Qual que é o elemento raiz desse documento XML aqui? Cidades, correto? Beleza. Quem são os filhos de cidades? Vamos lá, pessoal, me ajude. Quem são os filhos de cidades? Filhos de cidade é O nome cidade, é. correto?
Quem são os filhos de cidade? Nome, UF. E ainda tem um atributo chamado código, certo? Então, olha só. Lá no meu XSD, então, vocês vão sempre começar. Como ele é um documento no padrão XML, vocês vão começar definindo o cabeçalho, certo? E sempre, gente, a tag esquema é a tag que vai ser o elemento raiz do meu documento, tá? Então, isso está na especificação do XML esquema, tá? Então, olha só, o que é esse XS? Esse XS ele é um prefixo que indica que esses elementos que eu estou utilizando aqui, esquema, element, complex type, sequence, certo? Que esses elementos aqui, eles estão definidos nessa URL aqui, ó. E a referência que eu faço a essa URL, ele se chama XS, certo? Isso é um namespace. Não sei se vocês já viram esse conceito. Então, isso que está indicando esse XS. Se eu tivesse, por exemplo, aqui XSD, eu teria que ter todas as tags aqui, ó, XSD. XSD, entender? Por quê? Porque eu estou dizendo que XSD é o padrão dos elementos que eu estou utilizando dentro da definição do meu XML esquema. Tá? Então, às vezes, vocês podem encontrar XS, vocês podem encontrar XSI, vocês podem encontrar XSD, certo? Mas vocês sempre vão ter que ver. Às vezes pode ser que vocês não tenham esse prefixo aqui, só bota XMLNS e sem o prefixo, tá? Então, esse prefixo significa isso, que todos esses elementos estão de acordo com esse prefixo, com essa especificação que está nessa URL aqui, tá? Então, olha só. Então, a tag raiz do meu elemento, do meu documento XSD é esquema. Daí, a primeira coisa que eu vou definir, então, é o elemento cidades, certo? Se eu perguntar para vocês assim, cidades é um elemento simples ou um elemento complexo? O que vocês acham? Cidades, ele vai ser o quê? Um elemento complexo porque ele tem cidade, certo? Então, olha só. Vou botar aqui. Vocês estão me escutando? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá. Então, olha só. Cidades, como ele é um elemento complexo, certo? Eu vou começar, então, definindo ele. Para mim definir um elemento dentro do meu XSD, eu uso a tag element, correto? Então, XS, por causa que é o prefixo que eu estou utilizando para a definição das tags, element, daí no atributo name, eu vou dizer qual que é o nome do elemento. Eu não preciso especificar o tipo, por quê? Porque o tipo dele, ele é um complex type. Então, sempre que ele for um tipo complexo, eu vou ter que utilizar a tag complex type. Então, abre o complex type, fecha o complex type. Dentro de um complex type, a gente pode utilizar alguns outros elementos, tá? Então, um deles é o sequence. O que é o sequence? O sequence é semelhante à vírgula lá da DTD, que é um elemento que me indica que existe uma sequência de elementos que vão acontecer a seguir, correto? E essa sequência ela não pode ser modificada. Então, sempre dentro de um element, ou ele vai ser simples ou ele vai ser complexo. Se ele for complexo, eu uso a tag complex type. E na maioria das vezes, eu utilizo a tag sequence. Então, abre sequence, fecha sequence. E daí dentro do meu tipo complexo, eu vou definir quem são os elementos que fazem parte dele. Então, defino de novo a tag element, defino o nome do elemento, que é cidade. E nesse caso aqui, eu estou dizendo que cidade, ele também é um tipo complexo, correto? Mas, quando eu especifico o tipo, eu digo que ele é do tipo TP cidade.
Nesse caso, o que eu estou dizendo? Eu estou criando um tipo complexo com esse nome, certo? Depois a gente vai ver aqui o que é o TP-cidade. E daí eu tenho o max occurs, que ele indica o número máximo de ocorrências desse elemento. Significa o quê? Se o max occur for unbounded, eu estou dizendo que ele tem um número ilimitado de ocorrências, certo? Se eu não especificar o max occurs, ele é 1. Se eu tenho o número máximo de ocorrências é o max occurs e o número mínimo de ocorrências é o min occurs, tá? Se eu não especificar os dois, o padrão é 1. Tá? Se eu quero um elemento opcional, por exemplo, então eu boto lá min occurs igual a 0. Certo? E aí posso botar, se ele é monovalorado, o max occurs igual a 1. Ou se ele é multivalorado, o max occurs igual a 1 balda. Tá? Então, quando eu digo que o elemento que eu estou definindo chamado cidade, ele é do tipo TP-cidade, certo? Se ele é do tipo TP-cidade, agora eu vou especificar esse tipo complexo, correto? Então, eu vou criar uma tag chamada complex type. Notem que essa tag eu crio fora da definição do meu element. Crio essa tag chamada complex type. E aqui eu defino um name para esse tipo complexo. Então, lembra que eu falei para vocês que sempre dentro de um complex type, ou você vai ter um sequence, tá? Ou você vai ter um choice, na maioria das vezes, tá? Que é o de escolha. Nesse caso aqui, ó, eu tenho abro um sequence. E dentro desse sequence, eu defino quem são os elementos que fazem parte desse tipo complexo, que é o nome, tá? Que é do tipo string. E a UF, que é do tipo string. Nesse caso aqui, ó, o nome e a UF, eles são elementos simples. Então, por isso que eu já não utilizo o complexo, tá? Eu já defino um tipo primário para ele, correto? Para esse tipo nome. Já defino um tipo primário para o tipo string. Se vocês olharem naquele material complementar, lá tem os tipos de dados que são utilizados pelo XSD. Então, você pode utilizar string, pode tirar integer, date, tá? Pode utilizar float, certo? Tem vários tipos de dados. Nesse caso aqui, ó, como ele é um tipo de dados primário, então eu tenho que utilizar aquele que é definido nesse padrão aqui do meu namespace, tá? Então, sempre vou ter que colocar xs, string, certo? Daí defino outro elemento chamado f, que é do tipo string também. Bom, como o meu cidade, se vocês olharem aqui no meu documento, o meu cidade, ele tem um código, que é um atributo. Quando eu defino o elemento complexo cidade, então, quando eu defino o elemento complexo cidade, que é do tipo TP-cidade, lá no meu tipo complexo, eu tenho que definir o meu atributo, correto? Então, para mim definir o meu atributo, eu utilizo a tag attribute, correto? Então, xsAttribute, name, daí o nome do meu atributo, o tipo que ele é e se ele é obrigatório ou opcional. Então, eu posso ter required ou posso ter ele optional, acho. Aqui. Use. Tá? Ele pode ser required ou pode ser optional, se eu não me engano. Tá? E daí eu fecho o meu tipo complexo. Então, olha só, dentro do meu esquema, você pode verificar que ele é um documento XML, porque ó, abre tag, fecha tag. Abre tag, fecha tag. Abre tag, fecha tag. Abre tag, fecha tag. E assim, dessa forma. Nesse caso aqui, ó, eu abri a tag e já fechei aqui no final, correto? Aqui também, ó. Eu não preciso botar, eu poderia fazer assim. Né? Mas como ele não tem conteúdo, eu simplesmente posso pegar, não fechar a tag e fechar aqui no final com o sinal do barra, certo?
Então, é basicamente isso, gente, tá? É você ter um documento XML que faz referência ao XSD e lá dentro do teu XSD tu faz toda a especificação, tá? Eu tentei dar uma geral para vocês aqui, para vocês tentarem entender o funcionamento, tá? Eu vou passar aqui a... Aqui. Então, olha só, isso que eu falei para vocês é o que está descrito agora, tá? Só que, lógico, de forma mais formal, tá? Então, dentro do meu XML, no meu elemento raiz, ó, eu faço a referência ao meu XML esquema. Então, basta vocês copiarem aquela instrução e só mudar o nome do teu arquivo .xsd, tá? Que mais? Tá. Aqui são as maneiras, alguns exemplos, né, de você chamar. Então, lá no meu XSD, eu sempre vou ter, certo? Ele vai sempre começar com a tag esquema. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho namespace, certo? Então, ele não está começando aqui com um prefixo. Já nessa outra situação 2 aqui, ó, eu tenho um prefixo, ó, XS. Então, todas as tags que eu utilizar, elas terão que iniciar com o prefixo XS. Aqui, como eu não tenho prefixo, ó, aqui nessa, eu não estou utilizando, estou usando só o nome das tags, só esquema. Tá? Bom, dentro do meu esquema, então, lembrando, né, que um documento XML, ele é composto pelo quê? Ele é composto por elementos e atributos, correto? Então, se eu preciso definir um elemento, na definição dos elementos, eu utilizo a tag element. Se é um elemento simples, então, element, daí utilizo o atributo name para dizer o nome do meu elemento e o type para dizer o tipo. Então, se ele for um tipo simples, ele vai ser um tipo primário, uma string, date, int e assim por diante, tá? Se ele é um tipo complexo, eu utilizo uma tag chamada, um elemento chamado complex type, para dizer que esse elemento é complexo, certo? Então, sempre dentro do meu complex type, eu vou ter um sequence ou um choice, que a maioria das vezes é assim. E daí, dentro desse sequence, eu defino os outros elementos. Ah, professor, mas se esse outro elemento for complexo? Mesma coisa. Abre um complex type para ele e define ele. Então, assim, ó, vocês têm duas maneiras de definir esses elementos complexos, tá? Uma delas é essa que eu mostrei para vocês aqui, ó. Deixa eu botar cá. Aqui. Ó, a cidade, ele é um tipo complexo, correto? Ó, porque eu estou dizendo que ele é do tipo TP cidade, certo? Mas eu poderia definir esse tipo. Daí o que eu fiz? Eu peguei esse TP cidade e defini aqui fora, ó, fora da definição do meu elemento cidades, que é o meu elemento raiz, certo? Então, sempre que eu definir tipos complexos fora, sempre tem que ser dentro da tag esquema, fora do elemento raiz. Então, eu criei esse tipo chamado TP-cidade. Mas eu poderia fazer isso aqui diferente. Eu poderia dizer o seguinte, ó. Eu poderia pegar esse TP-cidade, tirar fora, fechar aqui, daí abrir aqui a tag element, fechar a tag element, certo? E daí pegar esse complex type aqui, ó, e definir aqui dentro. Ó. Daí eu não preciso definir um nome para ele. Por quê? Porque ele já está contido dentro do meu elemento chamado cidade, correto? Ó, então essa aqui é outra maneira que eu tenho para mim definir o meu tipo complexo. Ó, se eu for aqui for fazer a validação, XAC attribute está faltando fechar, eu acho. Okay. Ó, documento válido, correto? Então, nesse caso aqui, ó, eu defini o meu tipo complexo dentro da tag elemento.
Ou eu poderia fazer como eu tinha feito anteriormente, né? Deixar esse complex type, botar ele fora, botar dentro da tag esquema aqui, dar um nome para ele e dizer que aquele elemento é daquele tipo, daquele nome que eu criei, tá? São maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa. Aqui você vai criando um nível de indentação dessa forma, né? E da outra forma parece que você vai por partes e vai referenciando. Eu acho que é uma maneira mais simples, tá? Tá tranquilo até aqui, gente? Sim? Não? Tá. Então, olha só. Então, se eu preciso definir os meus elementos, é dessa forma. Se eu preciso definir os atributos, então vai ser, eu utilizo o elemento atributo. Daí name, o nome do atributo e o tipo de dados que ele é, tá? Então, o atributo ele vai ser sempre do tipo simples, ou seja, ele não tem outros elementos. Então, eu não posso ter um complex type dentro de um atributo, entendeu? E o atributo ele vai estar sempre contido dentro de um complex type, tá? Alguns elementos e atributos que a maioria das vezes a gente utiliza, tá? Então, o complex type. Quando eu falo elemento, vocês sabem que eu estou me referenciando a uma tag, correto? Então, por exemplo, quando eu falo o elemento element, estou dizendo que é esse elemento aqui. Quando eu falo o elemento complex type, eu estou dizendo que é essa tag aqui. Estou dizendo, quando eu falo o elemento sequence, é essa tag aqui, certo? Quando eu falo o atributo name, eu estou dizendo que é esse atributo que faz parte dessa tag, entendeu? Então, nesse exemplo aqui, estou falando do elemento complex type, então ele define um elemento complexo. O sequence define uma sequência de elementos, ou seja, é como se fosse a vírgula da DTD. Você segue uma ordem, né, de que esses elementos devem aparecer dentro do documento, tá? O choice, ele define uma opção. É como se fosse o pipe lá ou a barra vertical, né, lá do meu DTD. Então, ele diz uma escolha entre um ou outro elemento que devem aparecer, tá? Também o choice é utilizado dentro do complex type. O minocures e o maxocures é o mínimo e máximo de ocorrências. É como se fosse o mais, o asterisco, né? E a interrogação lá da LTD, tá? Então, dizem, me dão a cardinalidade dos meus elementos, tá? O ref, eu posso fazer uma referência a um outro elemento. Então, quando eu defino, eu posso definir um element e dizer que ele é uma referência a um outro elemento. Depois tem um exemplo ali, tá? O simple type, se eu precisar definir um elemento simples, fazer uma restrição desse elemento simples. O use define a obrigatoriedade e a opcionalidade. Tá? O elemento restriction define uma restrição e o enumeration faz uma enumeração de valores. Depois que a gente for trabalhar um pouquinho sobre restrições de integridade, daí eu vou poder passar um exemplo disso aqui que a gente vai ter seguir aí, tá? Então, olha só, aqui são um exemplo de derivação. Ó. Eu estou definindo um elemento chamado f, que é obrigatório. Ele é um elemento simples, então eu utilizo a tag simpleType e faço uma restrição, ou seja, eu estou dizendo que esse elemento f, ele é como se ele herdasse, né? É uma derivação por restrição, se ele herdasse esse tipo de dados string, só que para o f eu só poderei ter os valores rs e sc. Ou seja, quando apareceu o elemento f lá no meu documento, apareceu o elemento f lá no meu documento, ele só vai, como o valor dele, ele só vai poder conter rs ou sc, certo? E mais? Tá, aqui tem um outro exemplo. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte. Então, a questão do namespace, tá? A definição de um elemento complexo. Então, nesse caso, ó, o elemento nome, ele é complexo por quê? Porque ele tem um atributo chamado primeiro, que é do tipo string, certo? Daí estou definindo um elemento chamado endereço, também é complexo, né? Porque ele tem um atributo chamado complemento.
Estou definindo aqui, aqui os tipos de dados, né? Estou definindo um elemento chamado cidade, que também, então, ele é um tipo complexo, tá? E dentro desse tipo complexo, eu estou definindo um tipo simples, né? Ou seja, estou dizendo uma restrição para esse tipo complexo. Estou dizendo que ele tem um atributo, que é uma restrição que só poderá, que é do tipo status, e o valor padrão é sempre SC. Então, se não informar nada, ele vai trazer SC para essa UF, tá? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, que esse atributo de nome UF é do tipo status. Esse tipo status eu estou definindo aqui como sendo um simple type, ó. Daí eu digo, então, que eu estou fazendo uma restrição dizendo que status só vai poder ser RS ou SC. Como que eu defino isso? Através dessa tag chamada enumeration, certo? O que mais? Daí aqui o meu elemento raiz, pessoas. Esse ele é um tipo complexo, né? Por quê, então? Porque ele é composto pelo nome, pelo endereço e pela cidade. Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma tag ref, ó. Então, é como se eu fizesse uma referência ao nome que está aqui, ó. A esse elemento nome, correto? Então, ele faz referência a esse elemento aqui. Esse segundo aqui, ele faz uma referência ao elemento chamado cidade. Que é esse cara aqui. Certo? Desculpa, a terceira que é a cidade. O endereço faz uma referência ao elemento chamado endereço. E daí dentro do cidade ele faz uma referência a esse outro tipo chamado status, tá? Muito bem, gente. Dúvidas? Irão surgir. Peço que vocês coloquem o nome de vocês aqui no chat para mim fazer a lista de chamada depois, tá? Vocês estão me escutando? Tá. Então, olha só, gente. Por hoje nós vamos encerrar por aqui a parte do conteúdo, tá? O que são os encaminhamentos? O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a correção daquele material de DTD de vocês, tá? Daí para a próxima aula eu já dou um feedback para vocês de como que vocês foram. Tá? E daí na próxima aula a gente vai fazer um exemplo de XSD juntos e vamos fazer um exercício também, certo? Então essa é a programação daí para a próxima aula, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Viu, professor, sobre o trabalho que tu chegou a comentar sobre a etapa acabar semana que vem? Desculpa, tá bem baixinha a ligação. A tua Pera, deixa voz. eu Pode falar de digitar novo? então. Não, agora acho que eu aumentei aqui, ficou melhor. Em relação ao trabalho da primeira etapa, tu comentou que Tá. semana que vem vai acabar. É, então o que eu pensei assim, ó, eu pensei, vocês devem estar semana que vem, também deve estar cheio de provas ou não? É, tem trabalho na quarta e na quinta, se não me engano, É. no meu caso. Então assim, o que eu pensei, ó, eu pensei, a gente vai fazer esse trabalho de DTD que vocês fizeram, daí nós vamos fazer mais um trabalhinho de XSD, certo? E daí a gente vê se a gente faria um trabalho de avaliativo, assim, envolvendo DTD, XSD e documento XML. Então, só que para isso nós precisaríamos mais uma ou duas aulas para nós podermos finalizar esse conteúdo de XSD e daí poder fazer esse trabalhinho avaliativo daí. Ok, por mim Pode tranquilo. ser? Isso, daí vocês passam essa época que também vai estar sobrecarregado aí de provas e trabalhos, né? E daí a gente termina esse conteúdo de XSD e depois faz um trabalhinho avaliativo, assim, contemplando esses três conceitos aí. Pode ser? Beleza, beleza. Mais alguma coisa, gente? Então tá. Valeu, então. Obrigado aí pela participação. Até a semana que vem, tá? Bom final de semana para quem eu não ver mais aí. Valeu.
Até mais.